um upgrade. Eu acredito que seja a parte final que faltava do controlador, né, da lógica do jogo, que é o balão estourando. Aqui eu coloquei o indicador de vermelhinho, né, pra mostrar que chegou no limite. E ele fica tremendo, não sei se dá pra ver. Eita, pera, não funcionou. Estranho, agora não funcionou. Ele fica tremendo e devia chegar no limite, devia estourar antes de chegar lá em cima. Acho que eu diminui o limite. Vou fazer isso, vou arrumar rápido. Vamos lá, ok. Opa. Ok, tomada 2. Tá aqui, ó. Ele fica tremendo quando vai chegando perto do limite, ó. Acho que ainda não resetou, ainda não fiz a parte de resetar o limite quando chega no chão. Mas tá funcionando. Oficialmente todas as lógicas de jogo, né, que foram planejadas foram implementadas com sucesso. Incrível. É isso. Vou só fazer a parte do reset, né, quando ele chegar no chão, e podemos ir para a parte dos controles. Então, eu integrei aqui. Deu pra ver que eu fiz umas mudanças, né? Eu integrei aqui o sistema de som. E eu tô procurando uma forma. Ó, vocês estão vendo, né? Ele tá sendo controlado pelo microfone. Ele às vezes pega a faixa de voz, vou dar um jeitinho nisso. Mas o principal é que eu posso controlar ele já da forma que. Já com o sopro do microfone. Eu vi que tava precisando fazer muito esforço pra conseguir controlar ele. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim, senão ele vai ficar pulando. Então, eu consegui integrar a parte do controle com o jogo. Já dá pra controlar ele como se fosse um botão apertando, né, utilizando o microfone. Sendo que agora eu tô numa situação que eu tô decidindo entre detectar corretamente o... Acabei de pensar na resposta já. Falando aqui eu já pensei na resposta. Que entre controlar pra ele... Nossa, eu tô até distraído com esse boneco pulando quando eu falo. Deixa eu fechar aqui. Então, eu esbarrei num problema interessante aqui. Tem as faixas de frequência, né, que eu estou usando para verificar se a pessoa está soprando no microfone na hora que, de uma forma realmente precisa, né, uma forma sem ser, enfim, para não ficar como tava, né, para não falar, eu só o som da fala já sou bastante para dar o trigger do jogo, não é o que eu quero um input preciso. Mas ao mesmo tempo, eu não quero que o jogo seja jogável apenas por atletas olímpicos de natação especificamente. Eu tô querendo fazer um jogo acessível, assim, jogável. Então eu tô tentando diminuir o limiar pra ativar o trigger, né, do microfone. Deixa eu mostrar aqui onde eu estou com isso neste momento. Pronto, aqui, ignorando completamente o jogo que está rodando no background. Esse é o controlador que eu uso para as faixas de frequência. Deixa eu pausar aqui a execução. Na verdade, pausei, cadê o debug? Aqui, ó. Essas faixas de frequência que eu analiso. É muito simples, são várias faixas, né? A frequência audível tem um limiar entre acho que é 0 e 11.000 e está separado em faixas de frequência do grave até o agudo, se eu não me engano, do grave até o agudo. Eu tô analisando em segmentos, né? Então eu pego um intervalo dos 100 primeiros hertz, enfim, do som, são várias faixas do som mais grave para o mais agudo. Sendo que como o som do microfone o som, tipo, soprando o microfone é uma estática, um negócio assim
barulhento, ele pega todas as faixas e ocupa, né? E ocupa. Ele vai dar um som para cada faixa. Então, a princípio, quando eu estava verificando, enfim, quando eu não estava associado a um jogo, né? Quando ele era só uma tech demo para verificar se o jogador estava soprando ou se a pessoa estava soprando ou não. Naquele momento, eu não precisava me importar, tipo, enfim, com pequenas perdas de, por exemplo, esse momento aqui que não pegou o frame, ó, tá vendo que deu 000 nessa linha, essas coisinhas aqui. Eu já tenho um certo tratamento para isso na minha função. Só que o que eu quero é que ele detecte quando o jogador tá soprando sem tá tipo, se estrebuchando assim, só dele tá soprando assim, mais de boa, ele conseguir capturar. Então, se eu fizer isso aqui, ó, não, pronto, isso aqui eu quero que ele capte. Observe, tá tudo errado. Tem mais a ver com a minha ideia original, que era detectar as faixas graves, certo? Os primeiros momentos que eu tava gravando, que eu tava fazendo esse devlog daqui, eu mencionei que eu ia pegar e dizer, o som do sopro é grave, e observando isso eu posso chegar à conclusão que a pessoa está dando input com base nisso ou não. Vamos pegar aqui o som da minha voz falando. Então você vê que isso aqui está mais próximo de analisar as 3 primeiras faixas, o que assim me parece bastante promissor, né? Vou fazer mais algumas análises, mas se você... Cadê? Vou rodar aqui. Ó, se você pegar eu falando, ó, tá aqui, alô, som, testando som, 1, 2, 3, 4, som. Se você observar, ele tem algumas faixas de frequência, algumas coisas, mas olha aqui, já confundiu aqui, ó. Então é bem difícil, ó. Isso aqui, se você observar, isso aqui ele tem muito a ver, sabe com o quê? Com aquele input que eu queria, ó. Essa parte aqui que eu tô falando seria tranquilamente confundido com sopro, só as 3 primeiras faixas de frequência e o resto tudo vazio. Só que eu acho que analisando pela consistência, né? Por exemplo, aqui tudo eu falando é só uma faixa. Olha só, uma faixa só, enquanto que as outras estão vazias, né? Isso porque eu tô no PC. Pensa quando eu for passar pro celular, a alegria que vai ser. Cada celular com um microfone diferente, cada um. Mas se você ver cada faixa de frequência aqui, ela tem... Eu tô procurando algo próprio, assim. Algo que nem eu procurei naquela outra hora pra fazer tipo uma engenharia reversa, sabe? Eu dizer, olhando aqui, com base nisso aqui, né? Uma análise invertida, na verdade, né? Eu vendo com base no que eu tenho aqui, o que eu posso fazer para detectar. Eu acho que o segredo tá nessa terceira faixa aqui, ó. Essa terceira linhazinha de 0. Eu acho que se eu analisar algo que pega as 2 primeiras faixas e mais a terceira, certo? As 2 primeiras mais a terceira por um tempo consistente de tempo, por um período consistente, né, de tempo, porque, por exemplo, mesmo quando eu tô falando, mesmo quando ele pega aqui, é uma faixa bem rapidinho, depois ele volta pro volume normal. Então, estéreos, né? Estéreos. Isso aqui foi tudo eu falando, ó. Tudo eu falando, a maioria não vai... Aqui, ó, isso aqui pegaria. Então é uma coisa bem complicadinha nesse sentido, assim, de ver, como é que eu vou identificar quando a pessoa tá falando, quando ela tá só falando. E quero, assim, em busca de uma solução elegante para isso, certo? Uma solução nós já temos, o que já tem aí é uma solução. O jogo faz exatamente o que era para fazer. Ele já tá, assim,
sendo controlado, mas só que ele está confundindo os inputs. E se eu ficar mais preciso, se eu aumentar a precisão do jogo, o jogador tem que se lascar, tem que se estrebuchar, tem que soprar com todas as forças para o jogo detectar por um pulinho, né? Então é isso que eu quero facilitar para o jogador sem perder a precisão. Como eu vou fazer isso, veremos nos próximos episódios. Olhando rápido aqui, eu tô cogitando, tô vendo aqui que a solução elegante é analisar a média dos frames. Não tem uma diferença muito grande assim, realmente a minha primeira impressão estava correta. É um som grave, certo? Que vai estar lá em todos os frames, ou seja, diferente da fala, ele não vai ter um intervalo, a pessoa não vai parar, não tem pessoa que não para de falar assim, a pessoa vai dar uma pausa. Então o segredo tá nos intervalos, eu acho que dá pra fazer isso tranquilamente, né, sem fazer um TCC. Dá pra fazer a parte da média, talvez, sabe? Talvez. Só que ele é complicado. Eu vou dizer, é complicado. Porque você tem dois sons de sopro que você pode fazer, pelo que eu vi aqui. Um que é uma pessoa soprando assim normal, tipo, como quem tá apagando uma vela. E a outra pessoa soprando como se a vida dela dependesse disso. Que era o que eu tava testando. Eu tava testando isso. Eu vi, se tudo for acima de 100 Hz, né? Acho que são Hz que tá medindo aí. Se todas as faixas estiverem acima de 100, dá pra calcular. Dá pra dizer. Só que a pessoa não sopra assim. A maioria das pessoas, assim, um pingo de bom senso, e que pretendem jogar isso por mais do que 10 segundos, vai soprar como quem sopra uma vela. E soprando como quem sopra uma vela, o resultado, você vai ver, um negócio assim. É um número que não interfere nas outras faixas, é uma faixa só. Uma faixa só, às vezes com uma frequência relativamente baixa, né? Se você observar aqui, tem uma frequência baixa, mas eu acho que eu posso calcular isso assim, sem entrar em muitos detalhes, né? Vamos entrar em alguns detalhes. Frequência, não sei o que, pá, aqui. Eu tenho essa variável que analisa quantos frames não bateram aquela meta. Tipo, não tem problema o jogador não bater a meta num frame. Por exemplo, se num frame a pessoa não pegar esse valor aqui, tá tudo bem. Por exemplo, se a meta fosse 50, tudo isso aqui tá acima, isso aqui tá abaixo, mas tá tudo bem, porque foram só 3 frames e depois que a pessoa volta a bater a meta, o contador reseta, né? Então isso pode ser o segredo para resolver esse problema. Pegar vários frames seguidos, né? Você sabe que é uma string muito grande de frames. Ignorar as outras faixas, eu acho que eu realmente tava certo nessa de primeira, sabe? com relação a só pegar um som grave. Se for um som grave, você pode deduzir uma relativa certeza de que é um som de sopro, né? É um som de sopro que ele faz, enfim, você imagina o som e faz um negócio grave, não é um negócio agudo. Essa foi a minha primeira impressão, né? Então, se eu observar aqui, utilizando esse threshold e colocando um tempo de inicialização, digamos, vou dar um exemplo. Eu vou analisar só a primeira faixa, certo? E se essa primeira faixa, eu vou até falando aqui enquanto o jogo roda, dar uma ideia. Se essa primeira faixa ela tiver ocupada todo esse tempo, tipo por 20 segundos, eu vou presumir que o jogador ele tá soprando no microfone. Só que se eu falar muito rápido mesmo, se eu falando muito rápido, mesmo falando muito rápido, eu consigo esse efeito, né? Então, aqui ó, cada segundo vemos um problema. Uma pessoa falando rápido, uma pessoa é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. No final das contas é difícil equilibrar a precisão.
Difícil equilibrar a precisão, essa é a mensagem do dia. Então, eu tentei aumentar a sensibilidade, né? Dividir mais as faixas de frequência. Aqui. 016, tá cheio de número aqui agora. Porque eu dupliquei a quantidade de faixas de frequência sendo analisadas. Mas acabou que é completamente irrelevante. Todas as informações que eu preciso estão na primeira faixa. Inclusive, ó, a fala. Se eu falar só um pouco mais alto assim, não, tanto faz. Ó, quase sempre vai ficar na mesma faixa. Então, talvez a solução boa não seja a solução simples. Talvez a solução boa seja fazer uma média dos últimos 20 frames. Por quê? Porque os frames que a pessoa... intervalo da pessoa falando, ó, tipo, só esse intervalinho aqui, ó. Esses intervalinhos, eles são a única dica que tem. Basicamente, uma pessoa falando, ó, se você observar aqui, eu tô falando aqui, certo? Esses intervalos aqui, enquanto eu tô falando, o som é o mesmo de uma pessoa soprando. A única diferença é que na média, observe, na média, o que eu ia dizer, não? Que na média, a pessoa vai as pausas, então as pausas. A pausa entre uma palavra e outra é a diferença que eu tenho aqui, é a única dica que eu tenho. Quantidade média de quadros, assim, eu vou analisar. Na verdade, eu pensei até em pegar um número, né, e fazer uma média desse número aqui, mas já estou antecipando que isso não daria certo. É uma média de quantos quadros excederam aquele limiar que eu coloquei, analisando só os graves, né? Se eu observar, tipo, os últimos 20 quadros e observe que essa não é a solução fácil e nem a solução que eu queria, mas é a solução que temos. E, acima de tudo, é uma solução. Se dos últimos 20 quadros, assim, aqui, ó, acho que são bem mais que 20, olha só que loucura. Só tem que pegar, tipo, uns 30 quadros, ver coisinhas assim. Eu acho que o que pode ser mantido do que temos aqui é que se eu pegar uma sequência muito grande de quadros em silêncio, né? Isso aqui, pasme. Eu achei que ia ser mais fácil, né? Novamente, a capacidade que temos de estimar o trabalho que algo vai dar é extremamente limitada. Isso aqui é pegar a quantidade de quadros que excederam, certo? E dizer se nos últimos 5 segundos tivemos uns 4 frames que não excederam. Para inicializar, você pega a média. Para parar, você olha a parada mesmo, porque senão isso vai ser muito ruim para o jogador. Porque eu tô considerando que ele tem que parar. O jogo tem que ser responsivo na hora que ele para também. Então não adianta ele só... Não adianta ele ser preciso, né, com relação a essa parte. Vamos lá, temos alguns desafios aqui. Primeiro, você tem que ter um controle preciso, certo? Um controle preciso, que sem requerer muito esforço do jogador, certo? Requerendo esforço do jogador é fácil, porque o jogador jogando assim, soprando com força no microfone, é bem diferente dele falando. Mas eu não quero isso. Eu quero ele soprando normal, assim, normal, sem muito esforço. Então, fazer essa distinção é muito difícil, pelo volume da faixa de frequência. Você pensaria que é uma diferença muito grande, como, por exemplo, um jogador soprando com força, que tem uma diferença absurda, você vê que sobe em todas as faixas, quando eu estava fazendo a demo, né? Subiu em todas as faixas, aqui você não vai ter essa diferença. Aqui a diferença não está nas faixas, e sim no intervalo. Você não vai ter, tipo, você vai ter uma frequência parecida, só que a nuance está aqui. Quando você está com ele soprando no microfone, consistentemente, essa faixa aqui fica pá acima. Ela pode cair um pouquinho, mas não vai influenciar.
Isso por vários frames, assim. Eu tenho que fazer uma análise em vários frames. Se eu analisar só, assim, coisinha pouca, tipo, sei lá, os 10 últimos frames, é igual, é igual. Eu falando aqui, ele vai captar exatamente o tempo que eu tô falando é o tempo que ele captaria se eu estivesse soprando. Então, como proceder? E aí eu tô pensando em analisar a média dos quadros. Talvez fazer um negócio bem reverso mesmo, tipo, fazer um cálculo, né? Eu faço um cálculo falando, e depois eu faço um outro cálculo e vejo o resultado dos dois. Eu analiso a média dos dois, e com base nessa média eu torço para dar certo. Faço um quadro, nesse caso eu posso pegar realmente uma quantidade pequena, né? Tipo 15 quadros, 15 frames, e nesses 15 frames ver como é que fica a média aritmética das coisas e comparar com base na média e não no quadro por quadro. E fazer isso de forma dinâmica, pois é, ficou aqui pensando que eu vou perder um dia inteiro nisso. O último dia, amanhã é o último dia, né? E eu acho que é a única pecinha assim que falta, né? Eu acho que em termos assim de que é muito importante, né, pra jogabilidade do jogo, porque se não arrumar isso, não. Eu acho que o negócio é só aceitar que a pessoa tem que jogar quietinha. Se a pessoa falar, o jogo vai pegar como se fosse ele soprando. E se for preciso, a pessoa só vai jogar se ela for um poliatleta. Então, acho que a vida é feita de escolhas. Eu acho que a solução vai ser essa mesmo, viu? Ignorar que a fala tem pode ser captada, né? Como enfim, que a fala pode ser captada como se fosse um sopro, beneficiar o jogador, né? Nesse sentido, fazer algo bem acessível nesse sentido e ir para o design dos níveis. Fazer níveis legaisinhos para jogar com essa mecânica incrível que tá aí, né? Não adianta ter uma mecânica legal sem os níveis para jogar. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu vou tentar mais um pouquinhozinho, assim, eu não vou. Assim, eu tô me comprometendo aqui com, assim, gastar todas as minhas fichas nesse negócio de identificar quando a pessoa tá falando ou quando ela tá soprando no microfone. Mas em 5 segundos de playtest, eu percebi que o meu controle tinha esse problema. Que a pessoa só percebia que tava. Ele só conseguia pegar o áudio, ó, pra ele, o jogador só tá soprando se estiver soprando assim, ó. Como é que eu faço um negócio desse? Como é que eu permito um negócio desse? Não tem como. Não tem como. Então, revertendo isso, tô pegando, fazendo um controle que identifica esse jogador só pra assim, ó. Certo? E ignorando completamente o fato de que isso também capta a voz. Que eu não tenho uma forma, como dizer, que talvez eu não tenha uma forma inteligente, sabe, uma forma assim elegante, certeira para resolver isso daqui para domingo. Talvez no espaço de um dia eu só possa fazer isso mesmo. O que me libera para fazer a parte do celular, né? É, eu ainda tô com isso na cabeça. Fazer o negócio do celular. O lado bom de desistir, né? Do. Desistir. O lado bom de abrir mão do controle preciso do microfone é que eu não preciso me importar com isso quando eu for fazer a parte do celular. Eu só aceito que é um jogo que capta. Na verdade, os jogos antigos eram assim, né? Os jogos que usavam esse comando de voz, eles eram assim, tinham exatamente esse mesmo problema. Qualquer som ele identificava, ele não tinha essa finesse, sabe? Não tinha essa, ai, é obviamente um som, eu tô usando uma IA, eu tô usando. Não, é só pegava com ré, analisando, sem analisar assim, a curva, o negócio assim, realmente fazer uma análise da onda, é o que tem, sabe? É o que tem, é pegar o volume e tentar calcular com base nisso. Então, é isso. Hoje eu vou fazer uns ajustezinhos assim nessa parte do microfone, né? Eu tava com uma preguiça tão grande de fazer isso.
E era meio um negócio bem fácil, né? Eu avaliando assim em retrospectiva, colocar a faixa de áudio, adicionar os efeitos, pegar o script do lado pro outro, testar. Mas acho que era porque eu no fundo eu já sabia que isso ia abrir uma caixa de Pandora, assim, tipo, toda a parte de game design, as variáveis que eu fiz, considerando apertando o teclado, um apertãozinho assim no tecladinho. Tudo que eu achei que tava funcionando assim ia cair por terra. Na hora que eu fizesse foi o que aconteceu. Mas faz parte, não é mesmo? Então, inclusive, observe que eu tô fazendo o vídeo aqui já tem uns 7 minutos, porque eu tô com preguiça tipo, de ver esse negócio aqui, de pegar ele pra funcionar. Só de olhar pra isso, assim, só de pensar em fazer isso funcionar em um dia, né? Ou melhor, o resultado de eu fazer isso funcionar em um dia, isso aqui, em um dia, é, eu prefiro ir pra parte do celular. Mas vamos lá, vamos ver no que vai dar. Ok, eu acho que eu consegui um equilíbrio aqui com a parte do. Enfim, do controle, né? Sensibilidade. Ainda não consegui pensar numa. Na verdade, eu tô deixando de lado realmente a parte de identificar, né? Se a pessoa tá falando ou não. Tanto que eu tô com o joguinho sem rodar, porque se eu tivesse rodando, a bonequinha tá pulando aqui. Mas eu tô bem satisfeito com a parte do controle em si, né? Abstraindo que ele não consegue diferenciar muito bem entre o som da fala e o som do sopro, que, vamos e convenhamos, não há tantos problemas, né, nisso. Tô ouvindo de novo com uma ideia aqui, usando o medidor em Hertz, né, o que eu uso para separar, fazer um controle mais... Enfim, fazer um controle mais... É possível. A questão que eu quero chegar é que é possível. Mas eu não vou focar nisso, certo? Eu vou encerrar por enquanto essa parte do controle, né? Da diferenciação. Tanto que você vê aqui, se você observar a função que calcula... deixa eu ver... Cadê aqui? A função que calcula, ela é muito simples. Assim, eu só aumentei o limite, né, para 20 frames, né? Observar quantos frames eu já tô com aquele áudio mais alto e eu tô ignorando todas as faixas, ó. Antes ele fazia uma avaliação toda assim, ó, tá vendo? Avaliação do I, do não sei o que lá. Agora ele só pega o primeiro frame. Cadê? Aqui. É essa coisinha aqui de nada. Ele só vê se tá acima de 80. A faixa mais grave. E se tiver acima, é ótimo. É um frame que o jogador está soprando, assim. Não diferencia tanto, assim. Ele não tenta fazer uma separação tão grande, não faz aquele negócio da média. Que, por sinal, eu acho que é onde tá o segredo, né? Então, sem mais delongas, a versão com controle atualizado. Ficou inclusive mais fácil não estourar. Ai, cadê? Não estourar a bolha. Que agora antes a pessoa só tinha que pá, spamar a barra de espaço, agora a pessoa tem que soprar por 10, 20 segundos pra. Né? Então. É isso. É isso, esse é o controle. Eu diria que a parte mais desafiadora do projeto até então, né? A parte de fazer realmente funcionar, assim, que são muitas variáveis, né? No sentido tanto literal quanto figurativo. Tem que ver o tempo que vai levar pra inflar, pra desinflar, com a bola cheia, como atingir um certo limite de tamanho e tudo mais.
A parte de balanceamento também disso, provavelmente eu vou baixar o limite. O balão só estoura quando tá em 100%. Eu vou mudar isso para estourar quando passar de 90%, já para criar um desafio maior, porque do jeito que tá não tem tanto. Eu tô experimentando aqui com gravidades diferentes, tentar outras gravidades para ver se ajuda. E é isso. Diz, são os desdobramentos de colocar o controle alternativo no jogo. Realmente fazendo essa como é que se... essas adaptações, vamos dizer assim. Fazendo essas adaptações aqui, considerando que o jogo não é para ser jogado com teclado. Então é isso. Eu vou mexer um pouquinho mais com essas adaptações e em seguida eu vou para a parte do level design. Talvez eu vá encerrar por hoje, não pretendo fazer nenhuma grande alteração aqui. Talvez mexer um pouquinho aqui no limite, brincar um pouquinho aqui com as variáveis para ver se eu chego em algo um pouquinho mais agradável, mas em termos de grandes mudanças assim de game design, acho que não muitas. Acho que pra mim o que cabe um pouquinho é ver o jogo que eu criei aqui, né? Tipo, antes eu tinha uma noção, né? Eu tinha meu caderninho aqui de game design, com as minhas ideias, as coisas pra fazer. E tentei criar um jogo em torno disso. Acho que agora vai ser um pouquinho ao contrário, né? Eu vou observar o jogo que eu criei, né? Ver aqui, tipo, essas coisas do controle, essas coisas práticas aqui que eu realmente não tinha previsto de modo algum. Não tinha, né? Como é que a pessoa prevê um negócio desse? Eu nunca joguei um jogo assim que a pessoa tem que... É um jogo de aventura, assim, de ação, que a pessoa tem que jogar todo, né? Usando o microfone do celular. Sabe? Não tinha como prever essas coisas. Então, fazer essa adaptação reversa, né? Ver o que eu criei e com base no que eu criei, ver o que eu vou fazer a seguir, né? Ver como eu vou criar fases com o que eu tenho aqui, ao invés de ficar tentando encaixar o jogo assim, querer, não, você tem que ser isso, o jogo tem que ser desse jeito. Eu acho que pro jeito que tá, especialmente, enfim, a parte do controle, certo? A parte do controle. Você escrever um negócio no papel é muito bonitinho, mas quando você vai colocar esse controle, sai tudo diferente. Então, eu não tenho muito espaço aqui pra fazer no papel, mas uma coisa de tentativa e erro, né? Eu vou fazer a parte dos mapas, né? Eu tô curioso pra ver essa parte do celular, vou dar uma pesquisadinha, até porque eu tenho um péssimo pressentimento quanto ao microfone do celular, sabia? Eu tenho um pressentimento assim que na hora que isso chegar, na hora que isso encostar no celular, coisas engraçadas vão acontecer, sabe? Coisas assim, do tipo, o tipo de bug que você não resolve em um dia, você resolve em uma semana. Eu tô com esse pressentimento desde o começo, mas conforme eu tô me aproximando dessa parte do controle, integrar com o jogo, eu tô vendo assim que, sabe, que algo de errado não tá certo. Mas vai dar certo, sabe? Vai dar certo. Acho que vou dar uma pesquisadinha na parte do celular. Acho que por hoje é isso só, sabe? Por hoje vai ser isso. Eu vou dar uma pesquisada nisso lá porque eu tô muito curioso pra ver. A verdade é que eu quero ver isso rodando no celular. Eu quero ver isso rodando no celular. Minha meta pra domingo é isso. Eu quero esse jogo rodando no celular perfeitamente, assim. O negócio tudo, sabe? Tudo direitinho. E... É isso. Em breve teremos updates mobile, updates extremamente móveis. E de level design.